Olá, eu sou o Eric e essa aqui é a Joyce. Essa aqui é o nosso relatório da terceira prática do Laboratório de Eletromagnetismo, que é sobre a medição da capacitância. No caso, a gente vai medir de 3 placas diferentes de materiais utilizados em algumas aplicações, como a produção de alguns capacitores específicos, de antenas, de geradores de sinais. E começando com os cálculos que nós usamos, basicamente a capacitância podemos resumir com a capacidade de armazenar carga por unidade de tensão. E nós desmembramos isso nas equações de Maxwell. E no final a gente considerou que seria um capacitor de placas infinitas. Por que isso? Porque a placa era mais ou menos 15 por 20 centímetros, uma delas, mais ou menos essa a variação do tamanho. E a espessura era questão de 1,6 milímetros. Então, em comparação a essa espessura e esse tamanho da placa, nós aproximamos por uma placa infinita, então seria um capacitor de placas infinitas. Então, por isso nós aproximamos naquele cálculo da capacitância, que vai ser o epsilon vezes a área e dividido pela espessura da placa. No caso, essa aproximação também pode ser feita porque a gente considerou que esses campos eram constantes, tá? Sim, homogêneos. Homogêneos em toda a placa. Bem, já tendo essa equação, fizemos a primeira parte, que seria realizar a medição das dimensões dessas placas. No caso, para o comprimento e para a largura, a gente utilizou um paquímetro, mas já para a espessura a gente foi introduzido um novo aparelho de medição, que é o micrômetro, onde basicamente tem 2 escalas, em que a primeira, os traços superiores indicam unidade de milímetro e a inferior, a de cima a cada meio milímetro. Aí ela fica alternando entre meio milímetro, 1 milímetro, meio milímetro, 1 milímetro. E tem a escala vertical, onde a linha que alinhar com essa linha central da escala horizontal é que a gente vai considerar como valor que vai ser adicionado nas casas decimais dos milímetros. Que é basicamente o que a gente faz com o paquímetro também. O paquímetro, no caso, nós vamos poder medir a placa, embora a gente já tivesse as informações do fabricante, a gente mediu mesmo assim. E é basicamente a mesma coisa como que funciona. A gente vai pegar o tamanho e a menor casa, a gente vai ver onde que vai ficar retinho em cima para ver qual que aproxima mais da casa decimal. E aqui nós colocamos os valores fornecidos e os medidos por nós com esses equipamentos. Em seguida, a medição da capacitância. Nesse caso, a gente tirou um pouco da oxidação na beirada das placas e realizou a medida direta com 2 aparelhos que eles realizam a mesma função. Afinal, os 2 são o mesmo tipo de aparelho, que é uma ponte RLC, onde um é de formato portátil e o outro é de bancada. Então, de bancada com umas características melhores, porque ele pode ir para variações de frequências bem maiores em comparação com o móvel. Aí no caso a gente ia variando a frequência até achar o ponto onde a capacitância se tornava mais estável, obtendo então 2 informações, com o móvel, que é da Agilent, e o de bancada, que é da Remedy. E no final nós fazemos a média dos 2 valores para a gente obter o valor que a gente ia usar nos cálculos mesmo. E agora os dados finais, que nós temos tanto a permissividade, o epsilon, tanto aquele que foi fornecido, que já tinha na placa, indicado pelo fabricante, e tanto o novo calculado, que a gente calculou com base na capacitância medida. Nós medimos a capacitância, usamos a espessura, as dimensões da placa, para poder usar naquela fórmula que eu mostrei de capacitor de placas paralelas infinitas. E dessa forma a gente achava um novo valor de epsilon, que teve um pouco de variação, isso mais porque pode variar a questão da medição, a oxidação que a gente chegou a limpar, mas ainda assim tinha oxidação na placa, as próprias dimensões estavam um pouco diferentes pelo dado pelo fabricante. Então se ele falava que tinha uma certa espessura, a gente viu uma espessura com um valor um pouco diferente.
questão mudando alguma coisa de milímetros, aconteceu, por exemplo, em um que teve 20 milímetros de diferença. Então isso pode realmente variar o Epson, porque vai variar a espessura do nosso capacitor mesmo. Uhum. E só uma observação, que no caso o de fibra de vidro, né, como a gente não tinha as informações prévias do próprio fabricante, não tínhamos então a permissividade relativa e nem como ter um valor esperado para capacitância dessa placa. Que no caso, a capacitância que a gente colocou ali como esperado para as outras placas foi utilizando a permissividade e as dimensões dadas pelo próprio fabricante. E também usamos no cálculo o código da prática anterior, que a gente já tinha feito esses cálculos com o capacitor, mas sem ter uma placa para a gente poder medir e usar esses equipamentos que nós mostramos. Então foi uma comparação entre o código pronto, que foi só inserir os dados que nós já tínhamos, e o que foi medido mesmo no laboratório. É isso, obrigada. Obrigado.